Dar sequência aos nossos trabalhos aqui do encontro dessa manhã, de quarta-feira, dia 24. E é com enorme prazer e satisfação que chamo o professor Fábio Vanderlei Reis para compor a mesa para a nossa sessão da palestra de agora. Fábio vai proferir a palestra de análise política na Ampox. O nome da palestra: Conjuntura, Sociologia Política e Instituições. E creio que Fábio dispensa apresentações, mas vou seguir aqui um textinho que está colocado no programa. É o protocolo, e depois arremato com algumas impressões minhas. O Fábio Vanderlei Reis tem graduação em Sociologia e Política e Administração Pública pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, pós-graduação em Sociologia pela Flaxo, mestrado e doutorado em Ciência Política em Harvard. É professor emérito da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Foi professor visitante, pesquisador associado, conferencista de instituições do país e do exterior, sendo membro do conselho editorial de várias publicações de ciências sociais. Foi presidente da nossa Ampox. Tem ampla atividade como publicista e longa atuação junto a órgãos de fomento científico e apoio à pesquisa, tendo integrado o Conselho Deliberativo do CNPq. Tem experiência nas áreas de Sociologia e Ciência Política, sempre trabalhando com temas ligados a desenvolvimento político, autoritarismo e transição, cidadania, Estado e mercado, democracia, processo eleitoral brasileiro e questão social, cena mundial e globalização. Isso é o que está aqui. O que eu queria dizer é que Fábio Vanderlei é fundador da moderna análise política brasileira, o mestre dos mestres. É um grande prazer e é importantíssimo ouvir sua fala num momento tão crucial da história política brasileira. Obrigado, Fábio, por estar aqui. A palavra é sua. Muito obrigado, Fabiano. Para mim é um prazer muito especial estar de volta aqui a Ampox, apesar da viagem meio comprida que eu fiz ontem para chegar aqui, vim de cá. Estou ficando velho demais, para duas viagens compridas, um no dia, outro no outro, enfim, ida e volta. Mas, de todo jeito, é um prazer retomar esse contato. Faz algum tempo que eu não apareço por aqui, né? E dá-se, naturalmente, o detalhe importante de que, quando eu aceitei o convite para fazer essa palestra, a ideia era fatal, de falar sobre a conjuntura. A conjuntura está aí, fervendo, etc. Só que a conjuntura que fervia naquela época fervia muito menos do que a que ferve hoje, né? Fervia ontem, anteontem. De maneira que fica complicada. A coisa foi se movendo e a minha ótica, a tentativa de encontrar ideias sensatas, né, adequadas para apresentar para vocês, foi também se deslocando e tal. E eu tenho a impressão de que o que dá para fazer é uma reflexão e apresentação simples de alguns dados em torno dessa reflexão, que apontem, seja lá como for, para aquilo que se tornou, sem dúvida, num momento recentíssimo, né, no segundo turno, o ponto mais saliente, né, mais gritante, mais preocupante, né, da crise que a gente está vivendo, que é simplesmente Bolsonaro. O que significa isso? Que negócio é esse? Como é possível que a ciência política brasileira, que, afinal de contas, vem sofisticando há tempos, etc., né, pode, de repente, permitir, né, que a gente se surpreenda, né, ao ponto em que a gente se surpreendeu com o rumo que as coisas estão tomando.
Como é que a gente não se deu conta que era desse tamanho a dificuldade, o problema? Veja bem, nós estávamos, algum tempo atrás, né, nas décadas recentes, digamos, né, um pouco menos até do que isso, mas, de toda maneira, em vários anos, vivendo uma experiência que significava passar de Fernando Henrique Cardoso como presidente para Lula como presidente. Isso em confronto com uma penca de general, né, que, pouco antes, ocupavam a presidência da República. O confronto, portanto, era no limite, né, se a gente extrema as coisas, entre um Figueiredo, né, e um Fernando Henrique Cardoso, um Lula, né, além de um processo que envolvia uma sadia polarização, um confronto duradouro, com tendência estabilizadora, etc., entre um PT, um partido como o PT, e um PSDB. Né? Beleza, estamos muito bem. Para quem saiu da ditadura de 21 anos, está ótimo, que diabo. Provavelmente isso significa uma estabilização. Vamos poder criar uma situação em que o processo, digamos, a dimensão institucional do processo político eleitoral em particular, se consolida, né? E nós vamos poder ter o encaminhamento dos problemas para a solução, precisamente no âmbito eleitoral, no processo eleitoral, e com isso uma forma sadia, institucional, etc., de encaminhamento, no limite de solução dos conflitos, né? Permitir que o enfrentamento se desse, precisamente em termos institucionais, e que naturalmente seria passível de ser visto como representando a solução dos conflitos. Então, nós teríamos um encaminhamento constitucional, num sentido sociologicamente denso, além do jurídico, né? Um encaminhamento constitucional da dinâmica política brasileira. Essa era a promessa que a gente via. De repente, nós estamos diante daquilo que estamos vendo. Nós vimos no domingo passado aquela coisa espantosa que o meu filho, Bruno Reis, né, sintetizou num treco para o Facebook, de lá da Dinamarca, está lá da Dinamarca, prestando atenção, como todo mundo, não dá para não prestar atenção, que ele sintetizou em termos da ditadura como promessa de campanha. Né? Esse pronunciamento do Bolsonaro no outro dia. A ditadura como promessa de campanha. A campanha supostamente democrática, né, num processo supostamente democrático, eleitoral, etc., envolve botar para fora essa corja de vermelhos, ou sei lá o quê, né, o equivalente disso. Ou vão para a cadeia, ou vão não sei o quê, vamos acabar, a pátria é nossa, enfim. Né, um discurso que, né, é absolutamente inaceitável. Né. Digamos, sem entrar na avaliação pode ter havido de justo nessa coisa. Nós ouvimos a respeito do governo Dilma Rousseff a coisa do estelionato eleitoral. E uma declaração como essa é o quê? Estelionato, claramente, para algum dos lados, ela é estelionato, muito diretamente. Né? Para o lado que é vítima da ditadura, né? que é submetido na ditadura. Né? A questão é saber se ela é necessariamente fraudulenta também para aqueles que recebem a promessa, às quais a promessa é dirigida. E quem são, afinal de contas, eles? É uma situação muito confusa. Né? Há uma questão que me foi submetida outro dia, que eu acho que é interessante colocar de cara, que me foi submetida outro dia num e-mail por um jornalista da Folha de São Paulo, que se diz também colunista, apesar que eu não tenho memória de vê-lo como colunista, de parecer. Apesar que o nome dele me suena, como dizem os hispânicos, né? Eu não sei muito bem localizar. De toda maneira, ele colocava para mim uma questão que cobrava de mim diretamente certa coisa. Ele se lembrava de uma avaliação que eu fiz por escrito num texto de 2001, etc., que circulou por aí, sobre o teste do PT, que era o que estava postulado no dia, a possível chegada do PT a presidente da República, né?
o teste que o PT representava para a democracia brasileira. A democracia brasileira teria que passar por um teste desse, né, para ser propriamente democrática, ainda que o teste pudesse, enfim, que a democracia pudesse não resistir ao teste. De toda maneira, há um sentido muito claro, haveria um sentido muito claro em que aquele representava um teste para a democracia. E ele colocava, o jornalista, o Leão Serva é o nome dele, colocava a indagação para mim, e propondo que a gente partilhasse, fizesse algum texto conjunto e tudo mais, sobre se não seria a mesma coisa agora. A democracia brasileira está passando pelo teste do fascismo. Mas aí, enfim, eu falei, acho a indagação muito interessante. Eu não posso compartilhar uma certa premissa que eu percebo, né, posta aí, que é de uma equivalência, né, entre as duas experiências. Né. No caso da primeira, nós temos o PT como uma experiência de construção institucional, na órbita partidária, que foi singular na história partidária brasileira. Bem ou mal, ela conseguiu, ao cabo, né, e desde cedo, né, a adesão de parcelas singularmente grandes do eleitorado. Alguns anos atrás estava em 25%, num quadro em que o total de gente identificada com algum partido era 35%, né, e em que, por exemplo, o MDB e o PSDB, que tinham maior apoio em seguida, ficavam na faixa dos 4%, 5%. E, além disso, esse processo envolve claramente políticas sociais que tinham um caráter incorporador e tal, né, que criaram uma aparente fidelidade por parte de parte substancial do eleitorado popular, né, etc. Sim, por diversos aspectos, uma importância, enfim, é uma contribuição importante ao processo de desenvolvimento, digamos, político do país, etc. E aí você poderia falar de populismo a respeito dele. Mas, dá para falar de populismo com o caráter negativo que a gente normalmente atribui a essa categoria, num conceito em que você tem a conjugação entre democracia eleitoral, enfim, voto universal, né, e, ao mesmo tempo, desigualdade. Se você tiver a junção dessas duas coisas, você vai ter necessariamente populismo. Né? E não só isso, mas o tema da igualdade vai se tornar necessariamente o tema político por excelência. Né? Não há como escapar dele. Né? Então, o foco vai ser isso, e esse é um foco que tende a ser tenso, que tende a ser origem de problemas e tal. Naturalmente, você pode contrapor um populismo fraudulento, né, que é o que caracterizou longamente a história do populismo no Brasil, né, populismo de elite, populismo que figuras de elite, de alguma forma, manipulam o povão, né, o voto popular. E o caso do PT claramente contrasta com isso. Seria possível falar de um populismo autêntico, digamos, entre aspas, se quiserem, né? Mas, de toda maneira, algo que envolve um compromisso mais claro com o lado popular do eleitorado, né? Um compromisso democratizante, etc., apesar da retórica socializante, radical, que claramente participou da fundação do partido e que ajudou, aliás, a dar uma certa consistência nessa orientação de compromisso social, etc., né? E de que houve problemas de outra natureza que, sim, emergiram e em relação aos quais não cabe ser muito leniente, né? Eu não tenho dúvida de que o Lula, com a maior importância que ele inegavelmente teve, né, nessa dinâmica, o que ele representou de positivo nessa dinâmica, no que ela tem ela própria de positivo, de bom, etc., não é possível encontrar também o microfone está ruim.
Obrigadão. É difícil. Eu ia dizendo que é difícil pretender cobrar dele que ele seja também um grande construtor de instituições e que ele, de repente, não haja meio sacanamente na hora de escolher alguém que ele poderia viabilizar como sucessor. Eu acho que foi um erro do ponto de vista de construção institucional, sem dúvida, a escolha da Dilma. Acho que a Dilma é lamentável. Eu concordo com a crítica mais feroza. A Dilma é uma porcaria. É sim, né, um poste. Oh, meu Deus. Já perceberam, já me captaram. Né? Já me captaram. Está assim. Um sobrinho meu, a propósito desse telefone, outra vez o telefone. Microfone. Está legal? Só uma historinha rápida, a propósito do telefone, da brigada. Um sobrinho meu apanhou na rua, no Rio de Janeiro, anteontem, né? Numa circunstância em que, de repente, havia um bolsonarista e ele estava com alguma coisa. Deus, e agora a culpa é minha, que estão por lá. Desculpe. Enfim, deixando isso para lá, o que eu ia dizendo é que é preciso registrar nesse confronto que o Leão Serva propunha duas coisas. Por um lado, a maneira como o experimento com o PT termina, entre aspas, pelo menos está terminando agora, que é o Lula na cadeia, para começar. Né? O Lula na cadeia. E essa crise que a gente está vivendo aí, que contém, entre outras coisas, o que é a ameaça precisamente do fascismo. Né? E aí é evidente que o complemento a esse comentário, a essa observação, é de que não há razão para estabelecer similitude, um paralelo, né, ou equivalência entre as duas experiências. Isso aqui é uma experiência que precisamente promete a ditadura, né, que entende que pode, na campanha, prometer ditadura. Essa é uma perspectiva claramente diferente. Isso é a ameaça, inequivocamente. Né? Aí que está o X da questão. E o grilo que fica, esse acho que é o grilo que está preocupando todo mundo, é aquilo que coloca o desafio para a ciência política, que eu mencionei. Como é que é possível que, de repente, aconteça essa coisa? O que está por detrás para usar as expressões que o pessoal está usando por aí, né? Esse tsunami, esse terremoto, essa avalanche que, de repente, nós temos com o Bolsonaro? Né? E que ficou patente, especialmente na votação do primeiro turno. De repente, a gente vendo a votação rolar de mão na cabeça. Fosse o que fosse que tivesse acontecido aqui ou lá, etc., esse ou aquele aspecto conveniente ou inconveniente, depois alguém... Como explicar a maluquice que aconteceu, digamos, em Minas, né? ou no Rio? O sujeito que, de repente, ninguém conhece, um Zé Mané... Aliás, o nome dele é esse, Zema, né? Quase que o Zé Mané. Né? Um Zé Mané que de repente, que está lá atrás na corrida, ninguém tem liga, de repente declara que apoia o Bolsonaro, não é ninguém recebe o apoio do Bolsonaro, não, declara que apoia o Bolsonaro, em 2 dias está ganhando a eleição. Em 2 dias está ganhando, botou a Anastasia para trás e pronto. E isso está confirmado agora nas pesquisas do segundo turno. Certamente vai ganhar a eleição. Ou no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, etc., onde houve coisas parecidas. Né? E esse Bolsonaro, que seja o que for, que digam, que os filhos digam, que, sei lá, que resgatem nesses vídeos em que ele aparece absolutamente inconsistente. Ok. Não, eu vou mexer mais ainda, né? Desculpe, eu vou tentar ficar mais firme aqui. Mas, o que eu estava dizendo mesmo? Seja o que for que aconteça, o Clara está ganhando a eleição, porque está, etc. Bom,
Isso aqui, naturalmente, nos remete para a crise. Afinal de contas, para começar, a circunstância em que se passa envolve uma enorme crise, uma crise muito complicada, em que a gente tem toda uma série de dimensões, né? Crise econômica, política, em conexão com uma experiência de impeachment dramática, etc. A afirmação do PT, que vem de longa data, etc., que envolve coisas como as que eu andei mencionando, mas, de toda maneira, envolve também conquistas repetidas da presidência da República, derrota repetida da oposição, polarização, ódio. Acho que é absolutamente singular a experiência que nós estamos vivendo de confrontação odienta. Nem em 1964, eu não tenho, estando vivo em 1964, né, eu não me lembro de nada parecido com isso. Inclusive, havia uma certa idealização, né, romantização da Revolução Cubana, que fazia que muito jovem, de classe média, estudante, etc., se integrasse àquilo, se identificasse com aquilo, e cada família acabava tendo, de classe média para cima, acabava tendo seu comunista dileto, né, dentro de casa. O que dava quando era tolerância com o outro. Agora não tem nada disso. Na minha casa não dá para falar de política que vira cacete, vira briga, como na casa de todo mundo, aparentemente, pela notícia que eu tenho. Né? A família está dividida. Eu tenho uma penca de irmãos, e nós estamos divididos entre os de lá e os de cá. Né? Está difícil, tem que conversar com um jeito, se for para. Né? É melhor evitar o tema e tal. Essa coisa da polarização, que tem, apesar de que as famílias estão frequentemente divididas, as famílias de certos estratos, pelo menos, que tem um claro caráter de classe. Esse componente odiento remete às fronteiras de classe muito nitidamente. Né? Mas será que remete mesmo? Essa é uma indagação. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é possível tratar de matizar um pouco isso. Né? Além disso, a gente tem, naturalmente, como parte importante disso, a emergência da corrupção, né? A consequência que ela tem para o aviltamento da própria ideia de política, da própria percepção da política, que é muito intensa, distorções importantes na aparelhagem institucional relevante do judiciário, que foi para as cucuias, foi para o beleléu, né? na crise, né, que perdeu consistência, como, entre outros, nosso caro Rogério Arantes tem destacado. Aliás, acho que é revigorante e positivo a respeito do fato de que nós temos tido, com frequência, o pessoal, inclusive os juristas, não só os cientistas políticos, mas os próprios juristas, fazendo a sociologia política do judiciário, e fazendo em termos realistas, com muita eficiência, com muita acuidade. Né? Gente como Lênio Streck, como Emílio Maier, na UFMG, como é o nome dele? Pedro Serrano, Pedro Serrano, etc. Várias pessoas de categoria fazendo a sério isso. Talvez por impaciência, por perder, uma certa frustração diante do fato de que isso não está acontecendo. É possível achar que não esteja acontecendo no âmbito propriamente da ciência política. Né? E por aí vai. Né? Essa coisa especificamente da corrupção e da contaminação que ela existe tem uma conexão importante, que eu acho que é relevante do ponto de vista dos temas mais sociológicos que eu pretendo tocar daqui a pouquinho. Tem uma conexão importante com a questão da opinião pública, da chamada opinião pública, né? Que é personagem da história, entre outras coisas, pelo fato de que tem sido tematizada nos próprios meios judiciais. O STF a falar toda hora de opinião pública, a Carmen Lúcia a invocar o sentimento da cidadania, né? Como forma, como critério a orientar a atuação do judiciário, o Barroso a dizer coisa parecida, as fórmulas podem variar um pouco, mas a ideia é a mesma. O sentimento do cidadão, para fazer construção institucional, nós temos que prestar atenção no sentimento do cidadão, com detalhe, naturalmente, de que há a suposição de que se trata de algo unânime, né? Não divisível, unânime e, portanto, sagrada, né? E que pode supostamente justificar com isso
uma visão também cientificada do que quer que seja que venha de lá. E você acaba tendo o quê? O próprio texto legal transformado em irrelevância na atuação do STF. Não importa o que esteja escrito. E vemos os caras se enfrentarem. Vemos aqui está legal? Tá. Vemos os membros a se enfrentarem e decisões cada vez mais inconsistentes, manifestada pela Ministério Público ou da própria esfera judicial, o Moro, atuando como juiz de primeira instância e tomando decisões que ele próprio fundamenta num texto que se tornou importante, 10 anos atrás, né, como manipulação da opinião pública para ter condenação, já que esse negócio de prover prova de crime é muito complicado. Então, em vez de provar, a gente manipula a opinião pública e pronto, toca para frente. A decisão que a gente viu a respeito do Favretto, daquela coisa do Favretto, com o judiciário todo agindo de uma maneira fantasticamente parcial, claro, partidária, né? E a revelia de qualquer consideração legalista, né? Enfim, por aí vai, né? Uma coisa que tem desdobramentos de certo alcance também num outro sentido. Eu gostaria de ilustrar com a figura do príncipe dos sociólogos brasileiros, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, há algum tempo atrás, dizia, na televisão, a propósito da prisão do Lula, perguntado sobre, enfim, como é que ele dizia, a lei vale para todos. A lei vale para todos. A lei vale para todos. Obviamente, isso envolve o quê? O enunciado de um princípio jurídico. Mas o príncipe dos sociólogos, ao fazer enfim, ao verbalizar, né, esse enunciado, põe de lado a dimensão factual da expressão. Isso pode ser lido como também um enunciado factual, sociológico, precisamente. Né? A lei vale para tudo. Vale. Ele se esquece de considerar o fato gritantemente evidente, que é o fato de que Lula é, por um lado, o primeiro presidente popular, ou de origem popular autêntica, na história do Brasil. E Lula é também, né, o primeiro presidente a ser preso, a ser condenado por crime comum e preso. O que o sociólogo está dizendo? Que coincidência, hein? Vejam só que coincidência. O sociólogo está espantado com a coincidência. Gente, né, dá para refletir em termos sociológicos sobre uma droga dessas, né? Sobre isso. Como? Que cabimento tem que um Fernando Henrique se manifeste nessa direção? No entanto, a gente viu o Fernando Henrique dizer, como tinha dito antes, né, a propósito, por exemplo, de crime eleitoral, etc., porque estamos falando de corrupção, em conexão com a questão da opinião pública, né? A gente viu o Fernando Henrique dizer caixa 2, é preciso separar o trigo do joio. E o trigo é o quê? O trigo é o caixa 2. Que ele comete, aliás, ficou célebre depois daquela coisa que reproduziram por aí, né, dizendo, né, estamos falando o que é? Do de sempre. Né? Um e-mail dele, né, para algum dos fornecedores do dinheiro. Estamos falando, quero falar do de sempre.
Eu disse sempre aqui, é o dinheiro, passa para cá o dinheiro. Irá caçar dois. Isso era o trigo. O joio é o crime dos outros. Né? O pessoal que passa a mão no dinheiro e passa... Agora, o notável, é preciso que se diga, é que isso... Eu, quando ouvi do Fernando Henrique, eu fiquei espantado. Mas depois eu vi todo mundo dizer, inclusive o nosso Lula. Né? O Lula, naquela famosa entrevista lá de Paris, né? Depois de um longo silêncio a respeito do mensalão, que ele não sabe o que dizer, saiu com a coisa de separar o joio do trigo, formulado mais ou menos explicitamente nesses termos, etc. Assim como muita gente mais, o Serra, o vice-presidente, etc. Enfim, uma opção de gente, todo mundo. Quer dizer, a regra, de certa maneira, claramente era essa. Então, o negócio da corrupção é uma corrupção da corrupção, né? É uma dialética rica e complicada aí, né? Eu queria só insistir a respeito do ponto relacionado com as limitações do Lula, sobre a maneira como foi conduzido esse processo que nós estamos vendo agora, por parte do Lula. Há um sentido, um lado da coisa, que é evidentemente muito positivo. O Lula contestando a prisão, aceitando as regras do jogo, indo para a cadeia, né, etc., e tratando de se manter, brigando judicialmente, como candidato a presidente da República, etc., etc., né? Patentemente envolvendo um questionamento da legitimidade, do que havia de ilícito no limite, de alguma forma, no processo todo, ao que ele estava submetido e tudo mais, prestou, num certo sentido muito importante, um serviço. Há um outro sentido em que é possível dizer que faltou realismo. Eu lamento muito que não tenha sido possível, digamos, capitalizar em cima da figura do Ciro, com quem, a respeito de quem eu já fiz muita crítica em artigos de jornal, etc., e que, de repente, eu noto que é claramente um elemento muito positivo a ser incorporado, se a gente consegue, efetivamente, incorporá-lo com a disposição dele ao jogo realista, cujos limites não ficam muito claros. Né? Mas, de toda forma, eu acho que teria sido possível levar em conta que esse negócio podia acabar mal, né? E tratar de fazer do Ciro uma alternativa efetiva, alternativa real, né? E benzê-los de alguma forma, enfim, incorporar. Né? Ao contrário disso, ele tem lá sua dose importante de razão para divergir, para criticar, etc. Apesar de que, obviamente, não dá para aceitar o que surgiu como última etapa disso, que é a manifestação que a gente viu do irmão, né, que, obviamente, não é a revelia dele, né, que tem a ver com coisa dele. Aquela coisa, aquela manifestação na convenção, que é absolutamente espantosa. Né? Mas nós temos gente muda até hoje a respeito sobre se é possível ou não se manifestar contra o Bolsonaro, ou propor voto em Haddad a essa altura, enfim, tá tudo muito... Bom, além disso, a gente pode trazer alguns pontinhos mais na conjuntura para poder passar para o ponto que eu quero destacar. Assim, nós temos um desgaste internacional da democracia, populismo de direita, Trump é caterva por aí. Né? Nós temos um aspecto importante na questão técnica da difusão do celular e das redes sociais e da importância que elas têm no processo. Né? O que eu pretendo trazer daqui a pouco a respeito da candidatura a Bolsonaro e do êxito dela, naturalmente, é algo que tem que ser passível de ser relevante, independentemente disso. Se tudo for explicável, se a onda que a gente viu, especialmente agora no voto no primeiro turno, foi explicável por isso, pelas coisas, os acontecimentos que são objeto da denúncia da Folha, né, recentemente, etc., então a história é outra. Ainda assim, é preciso entender por que parte tão substancial da população é suscetível desse tipo de manipulação, de processar, de incorporar qualquer coisa que venha e tacar para frente. Né? Então, incorporar tão prontamente, ao ponto de permitir que o Zé Mané, como eu disse, né, passe, de repente, virar um candidato viável, simplesmente porque fala, estou do lado do Bolsonaro, ou coisa parecida.
Bem, bom, o que eu quero trazer, esse era o foco modesto da coisa, mas eu acho que tem um potencial importante, é o seguinte: alguns dadinhos, que eu andei, inclusive, botando para aí numa coisa no Facebook, né? Por coincidência, no dia, porque não tinha expectativa dramática a respeito do que ia acontecer no dia da eleição, do primeiro turno, na véspera, no dia 6, eu coloquei isso, e é simplesmente um relato breve de algo que eu me dei conta, para o qual eu acordei a certa altura, né? Que é o fato de que nós temos um projeto de pesquisa executado nos anos de 1991, 92, na virada de 91 e 92, envolvendo uma amostra da população de Belo Horizonte e algumas amostras especiais de trabalhadores mineiros e paulistas. E a intenção era, enfim, a apreensão de certos temas relacionados com o que era o foco da coisa, pacto social e democracia no Brasil e tudo mais, mas onde nós incorporamos, aliás, por iniciativa e sugestão especialmente do Guilherme O'Donnell, com quem eu estava colaborando nesse período, etc. Colaboramos durante algum tempo, que era uma coisa dirigida para o tema do fascismo. Para o tema que envolve as disposições da população em relação a isso. E o resultado é espantoso. O resultado é espantoso. Nós tínhamos, para começar, algumas perguntas que se referiam à questão de direitos civis, digamos, a dimensão de direitos civis da democracia. Porque existe essa coisa, inclusive a Folha, há pouco tempo, estava informando sobre um estudo da Datafolha, uma pesquisa, que mostraria o povo brasileiro, né, identificando com a democracia de maneira inédita, forte, identificação com a democracia e tudo mais. O que significa democracia, para começar? E aí nós temos, desde muito tempo, né, as pesquisas, por exemplo, do Latino Barômetro. Eu me lembro de um dado de 2002, né, que mostra o Brasil, entre os países latino-americanos, eram 17 países latino-americanos na totalidade, como o campeão do desconhecimento, da incapacidade por parte do eleitor de responder a pergunta de o que é democracia. No Brasil, nós tínhamos 64% de não sei ou de simplesmente não resposta. O segundo colocado nessa disputa era El Salvador, com 46%. Isso é espantoso. Não há nenhuma razão para presumir que isso tenha mudado seriamente de lá para cá. Então, isso é uma coisa. O que será que os dados brasileiros mesmo mostram, em vez dos dados do Latino Barômetro? Nós temos pesquisas que mostram coisas relevantes. Por um lado, sim, um certo apoio quando a coisa é formulada em termos abstratos, de confronto de ditadura, democracia, ou em termos simplesmente da disputa eleitoral e tal. Aí, proporções, enfim, relativamente altas se manifestam no momento. Quando se coloca em questão o que é, né, aí as coisas se complicam. Especialmente quando você considera certas dimensões, e especialmente a dimensão relacionada com direitos civis, né, da ideia de democracia. Então, a gente tinha uma coisa dirigida para isso. Havia três questões. Uma que se referia a coisas como apoio ao cidadão, a atuação dos esquadrões da morte. Outra que se dirigia à utilização da tortura pela polícia. Outra que se dirigia às chacinas de bandidos, ou supostos bandidos, marginais, etc., pela população. E a aprovação disso, a concordância com isso, era maciça. Especialmente à medida que você descia nos níveis socioeconômicos. No nível socioeconômico mais baixo, na faixa de escolaridade correspondente mais ou menos ao antigo primário, por aí, você tinha concordância que chegava aos 80%, 80 e tantos por cento. No nível intermediário, 60%, 65% de aprovação. E ainda no nível colegial, ou digo, no nível universitário superior, mesmo que as proporções fossem menores, você ainda tinha 30%, algo na faixa de 30%, 36%, etc., concordando com coisas como essa. Além disso, a gente tinha um item que foi
redigido pelo próprio Guilherme Adorno, e que é uma adaptação, uma pequena reformulação de um item constante da clássica escala F, né, elaborada pelo pessoal que se ocupava do tema da teoria da autoridade da personalidade autoritária, né, especialmente nos Estados Unidos, mas incluindo, com destaque, como líder da coisa, o Theodor Adorno, que era um cara, um filósofo, cientista social, alemão com a experiência do fascismo, etc., e que foi o responsável principal pela formulação e elaboração dessa escala F. Né? Em 1947 foi que ele acabou, essa coisa que foi apresentada, divulgada, em 1947, quer dizer, décadas atrás. E o que ela diz é o seguinte, na formulação que deu o Guilherme Adorno, com uma pequena modificações. O que esse país necessita, em vez de partidos políticos, é um líder enérgico e decidido, acho que ele bota honesto também no meu líder enérgico e decidido, honesto e decidido, né? Capaz de unificar a população, enfim, né? O que vai por aí. E aí a concordância é ainda maior, é simplesmente avassalador. E é bom lembrar que se tratava de um momento propício do ponto de vista da ideia de democracia. Isso é 1991. A nova república estava jovem, né? As figuras com destaque na política, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, etc., eram figuras respeitáveis, né? Inclusive o próprio Fernando Henrique, em Ascensão e tudo mais. Né? Então, a coisa era essa. Isso terá alguma relevância para o que nós estamos vivendo hoje? Se você ainda por cima soma o caldo que mostra enfim, a percepção crítica relacionada com a corrupção e tudo mais, da política em geral, né, que levou à criminalização da própria ideia de política? Claro que sim. Né? Então, a coisa é a seguinte, eu andei falando a certa altura de uma síndrome do Flamengo, que era uma fórmula que eu pretendia captar alguns aspectos daquilo que pesquisas relacionadas com o processo eleitoral repetidamente mostravam, que era o fato de que a grande maioria do eleitorado não sabia de nada. Essa é a verificação mais clara, mais contundente da pesquisa eleitoral nesse país, apesar de que tem gente que ignora completamente essa dimensão, né? Ela não consta, por exemplo, das melhores pesquisas que têm acontecido recentemente, envolvendo Samuel, Zucco, etc., por um lado, envolvendo coisa que tem a ver com a desinformação a respeito desse aspecto, a desinformação a respeito de política em geral, etc. E, por outro lado, a tendência a, repetidamente, se identificar com um dos lados, aquele lado que pode ser percebido vagamente como popular. Tudo se passava como se houvesse simplesmente adesão a um time de futebol popular, um Flamengo. Daí a referência ao Flamengo. E o detalhe, naturalmente, é que, como parte da deficiência envolvida nessa desinformação e tudo mais, como resultado dela, esse Flamengo podia assumir caras diferentes, em termos de uma análise convencional referida ao que se validasse, que se pretendesse se valer de esquerda e direita e tal. Então, o Flamengo era, de repente, Erundina, mas também podia ser o Maluf. Né? Também podia ser o Maluf. Ou podia ser a Arena de 1970 e poucos, né? E virar o MDB em 1974, naquela eleição crucial, quando o MDB surgiu, como as pesquisas revelavam, como o Partido dos Pobres, na maneira como o próprio eleitorado qualificava, descrevia. Então, você tem duas dimensões, uma que é essa desinformação, coisa, e outra que é essa busca do lado popular. E seria possível botar isso em termos de etnocracia, né? Como uma categoria, eu não lembro ainda, estou usando essa categoria recentemente, confrontando simplesmente, combinando de alguma forma duas dimensões, dois significados de igualdade. Um que tem a ver com o contrário de diferença. Outra que tem a ver com o contrário de
em termos de dominância, de dominação, de exercer a dominação ou de sofrê-la, né? De ter poder maior ou menor, etc. Então, a gente fala de diferente e fala de desigualdade, cada vez mais no sentido que se refere à relação de poder, né? Bom, o que isso sugere é que você tem, naturalmente, a possibilidade de estabelecer estratificação com base em coisas variadas, e é algo que marca fortemente a história brasileira, é, naturalmente, o fato de que nós temos um critério fundamental de desigualdade na estrutura de castas que nós construímos longamente com a escravidão. Esse é o país, a gente tende a esquecer disso, né? Isso é parte banal do nosso background, né? E a gente não se dá conta da relevância que isso continua tendo no cotidiano. Com tudo que o movimento negro vem ganhando de consistência, de visibilidade, etc., né? A coisa continua aí, né? Há um certo sentido em que isso é imperceptível, né? Você joga com isso no dia a dia, supõe que é assim, que isso é parte da natureza das coisas e toca para frente, né? Então, isso está aí e atua. Eu não tenho dúvida de que muito do que nós estamos vivendo, por exemplo, nesses dados, procurei categorizar nesses termos, e incluindo o que nós estamos vendo agora, tem a ver diretamente com as consequências, digamos, intelectuais, entre outras coisas, e os seus desdobramentos em termos de coisas relevantes para o processo político, como opinião pública, né? Entre outras coisas. No caso da opinião pública, a gente tem algo que é observável facilmente nos dados relacionados de alguma forma com o processo eleitoral, que é o fato de que há uma opinião, digamos, a opinião pública, aquilo que normalmente a gente chama de opinião pública, é uma opinião de classe média para cima, ponto. E que ela é, mesmo quando você tem a vocalização de posições que correspondem a essa opinião pública, o efeito que a gente está vendo é um efeito de hegemonia. Porque o pessoal de classe, para simplificar, baixa, né? Os estados socioeconômicos mais baixos, menos escolarizados, etc., não tem condição de qualquer protagonismo no processo de formulação da opinião pública, mesmo de operação cotidiana dela. Ele é consumidor dela. E os dados podem mostrar muito claramente como isso é eficaz, num certo sentido, e como, no outro sentido, ele esbarra quando chega, em condições normais, quando chega na hora de votar. Os dados da Datafolha, a Folha de São Paulo andou publicando repetidamente no processo recente, não da agora, no momento do impeachment e tudo mais. Você tinha duas coisas. Se você pegava as manifestações relacionadas com impeachment, você verificava algo que não aparece quando se trata de votar, que é o fato de que as pessoas que iam ao impeachment, não só do pessoal da Paulista, o pessoal da camisa verde e amarela, etc., que era a favor do impeachment, mas também o pessoal que ia às manifestações contra o impeachment. O que elas tinham em comum era o seguinte: era gente branca, de classe socioeconômica alta, de nível de escolaridade alto, etc., etc. E se você saiu do plano em que se trata de um ato obrigatório, e que consiste simplesmente em ir lá e botar um foco, passa a ser necessário um conjunto de coisas que redundam, ocasionalmente, na tal da opinião pública, né? Como algo que acaba sendo uma característica de elite, uma categoria que corresponde à elite. E é notável, então, quando a gente pensa no STF a reclamar a opinião pública como respaldo dessa coisa, observar que ele está fazendo política de elite quando faz isso. Ele está benzendo algo que mostra, como a gente vê nesse processo que eu estou me referindo, né? Que é um processo em que o que está envolvido é a opinião pública hegemônica. A opinião pública de elite, a opinião como fenômeno de elite, portanto, eventualmente, um STF vai fazer política de elite, sem a menor dúvida. De toda forma, se a gente vai especificamente ao Bolsonaro, bom, evidentemente a questão
preliminar importante, relevante, dá para falar nesse fascismo latente que a gente pega com esses dados, por exemplo, de 91, 92 e tal, como uma dimensão dessa coisa do Flamengo, né? Uma dimensão presente, potencialmente, pelo menos sempre, nesse eleitorado em geral, né? Há claramente uma dimensão de classe, né, nesse fascismo latente, né, que dá para chamar de fascismo latente, que tem a ver com o fato que eu apontei, de que ele está mais presente nos níveis mais baixos, apesar de que está presente também nos outros em escala menor. Se a gente vai propriamente ao caso do Bolsonaro, é claro que dá para interpretar o que está se passando também, em parte, ou pelo menos o processo, o que a gente está vendo, está, pelo menos em parte, submetido também a alguns processos, alguns efeitos que são banais, que não correspondem necessariamente a essa síndrome. Por exemplo, o chamado efeito bandwagon, ou de manada, né? A tendência de aderir entrar na onda, né? De aderir ao vencedor, etc. E não há nenhuma razão para presumir que isso só ocorra, ainda que eventualmente, provavelmente ocorra em maior medida nesse nível mais baixo, não há nenhuma razão para presumir que isso só vai ocorrer lá. Ocorre de uma maneira mais geral, provavelmente. Mas, seja lá como for, a gente tem uma forte sugestão de um substrato de psicologia social, de relevância política, de psicologia política, se quiserem chamar, nessas investigações que a gente apontou. Não há nenhuma razão para presumir que aquilo que se passou em Minas, nessa época que era pouco propícia, pelo fato de que a política, né, estava melhor do que está hoje e tudo mais, seja singular, seja especial, seja peculiar. Afinal de contas, estamos falando de amostras em Minas, Belo Horizonte e São Paulo, né? Além do que mostra esse confronto com o descrédito da política que ocorre agora e tudo mais, né? E há a possibilidade de recorrer a algo que é especial. Aí sim a gente teria um efeito, talvez singular, ocorrendo agora em confronto com esse padrão, que é algo que pode ser esclarecido se a gente pega, especialmente uma certa referência a um padrão que aparecia em pesquisa ainda de 1982. Nós tínhamos uma série isso foi uma colaboração entre equipes de diversos lugares, etc., e nós acabamos tendo dados de todo um conjunto de capitais do país, indo do Nordeste ao Sul. Fortaleza, etc., Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, por aí vai. E um padrão que apareceu com muita clareza, quando examinado o conjunto da coisa, era o seguinte: o Sudeste, dos dados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, apareciam como um ponto de equilíbrio, de tendências que claramente se invertiam à medida que você ia do Nordeste para o Sul. De tal maneira que os dados de Recife, Salvador, mostravam tendências que eram claramente contrárias às tendências que apareciam lá em Porto Alegre, apesar de que no Sudeste a coisa ficava meio banal. Obviamente, o Sudeste é mais heterogêneo do ponto de vista de toda uma série de variáveis. O ambiente urbano no Sudeste, da cidade do Sudeste, é mais heterogêneo do ponto de vista de toda uma série de variáveis relevantes, potencialmente relevantes, e isso configura, nos dois casos extremos, dois casos especiais, de certa forma. E o que era característico do Nordeste? É que você tinha que subir nos níveis socioeconômicos para chegar a posições críticas em relação ao governo, em geral, né? Era a ditadura ainda, né? Obviamente. Quando chegava em Porto Alegre, você tinha uma distribuição, digamos, clássica, marxística, se quiser, marxista, né? Que você tinha divergência, afirmação de inconformismo nos níveis socioeconômicos mais baixos, e tinha conservadorismo lá em cima, tá? Um padrão, se quiserem, potencialmente revolucionário, alguma coisa assim, né? O que a gente vê hoje a respeito disso? O Bolsonaro tendo penetração singularmente alta, apesar de que nunca foi possível, nos dados que estão disponíveis por aí, das intenções de voto, né?
conferir esse negócio com total clareza, aí no detalhe e tudo mais, mas tudo indica, pelo que deu para ver dos dados, gostaria de poder, curtiria muito poder examinar isso com detalhe, vamos ver se dá chance. O que fica patente é que o Bolsonaro penetra fortemente, muito mais fortemente do que o padrão de 1991 sugeriria, muito mais fortemente nos níveis altos do que seria de esperar. Isso se mostra especialmente surpreendente quando a gente chega no Rio Grande do Sul, né? Onde, para citar um dado que eu me lembro ainda, que está na minha cabeça a respeito dessa coisa, os dados de intenção de voto algum tempo atrás perguntavam no Rio Grande do Sul, se as pesquisas, se você estaria disposto a votar em qualquer pessoa que o Lula indicasse. Aí tinha 17% das pessoas que diziam sim, estou disposto a votar em qualquer pessoa que o Lula indique. Aí eu tinha a mesma pergunta para os militares. Você estaria disposto a votar em qualquer pessoa que os militares indicassem? 37%. Sim. 37% no Rio Grande do Sul, que aparecia no nosso sistema como o caso clássico de um negócio mais incrível, obviamente em conexão com um certo equilíbrio social maior, etc., um padrão mais avançado, certo? Que era lá, não em São Paulo, Rio, ou Belo Horizonte, etc., era lá no Porto Alegre que aparecesse um padrão avançado, digamos, entre aspas, né, dessa coisa. Então, o que fazer com isso? Até que ponto isso é relevante? Até que ponto, nisso que a gente está apontando, né, o que surge é alguma coisa que já está, que indica uma propensão fascista, né, difundida, e que, de repente, permite a um Bolsonaro simplesmente atuar como fator catalisador dele. Eu acho que isso é uma boa aposta. Apesar que, certamente, nós vamos precisar de mais estudo sobre isso. O país é fascista. Em síntese, é isso que daria para dizer. O país é fascista. Se a gente examina dados sistemáticos, né, com um olho atento para o que a gente está vendo. E acho que isso contém uma advertência em termos de orientação, né, de o que fazer, do ponto de vista da ciência política, o que fazer do ponto de vista do país, né, fica para o resultado de uma reflexão coletiva mais detida, né, e provavelmente dos padecimentos que vão anteceder a essa possibilidade de reflexão, né, que é o seguinte: é bom a gente começar a fazer sociologia política. Eu tenho sido partícipe de disputas em torno desse tema, né, metodológico, de orientação teórica, o que seja, né, e eu me vejo fortalecido, eu vejo a minha produção fortalecida nisso. Tudo bem, vamos atentar para o Congresso, isso é, obviamente, de grande importância, vamos atentar para o Estado como sede da aparelhagem institucional, num sentido importante, mas vamos ter em mente o fato de que, para que nós possamos ter instituições efetivas, elas têm que ter raiz, né, na cabeça e no sentimento das pessoas, da população em geral. Isso está condicionado por toda uma série de considerações que são sociologicamente complicadas, né, e que se entrelaçam de maneira também complicada. Eu acho que a situação contém um desafio, a nossa ciência política marcha nessa direção. E insisto em que não faz sentido, num certo sentido, né, do nosso ponto de vista, como partícipes nessa tarefa, né, nesse trabalho, não faz sentido que a gente possa, de repente, ser surpreendido por um fenômeno da importância desse que está acontecendo aí. Ele bate a mão na cabeça, o que é isso? E, na verdade, nós não temos tido condição de dar a resposta mais satisfatória do que qualquer jornalista pode inventar por aí. Muito bem, acho que é isso. E peço desculpa por provavelmente ter me estendido mais do que era. Mas espero que a gente possa conversar, né, de uma maneira produtiva sobre o assunto. Obrigado.
obrigado, Fábio, pela excelente exposição. O Brasil é fascista. Vamos lá. Começar algumas perguntas, pode ser? Uma rodada de perguntas até... Acho que a gente tem até 12:30 e tem mais uns 15, 20 minutos, tá bom? Isabel? Vou pedir para pegar o microfone aqui, pode ser? Para todo mundo ouvir, que está a sala cheia. Bom dia, professor. Já mandei dizer para o seu filho que o senhor citou ele no Facebook, nós somos amigos. Bom, eu fiquei muito impressionada com essa pesquisa e com essa afirmação final aí que o Fabito também falou, né, um país fascista. E, na verdade, bate um pouco com a crítica que as pessoas faziam ao Partido dos Trabalhadores durante todos esses anos em que governou, que não formou consciências, né? Essa má consciência poderia ter sido desfeita por uma atuação mais efetiva do governo na formação do povo, no levar uma mensagem de esclarecimento, né, sobre a realidade. Talvez o povo que curte um linchamento, e tantos que a gente ouviu aí ao longo desses anos e tudo, que apoia a pena de morte, que acha que mais é que bandido bom é bandido morto, né? Isso, e também esse descolamento dos intelectuais do que é essa realidade. Mas, de qualquer maneira, eu acho, sempre vi essa crítica aos governos do PT com certa resistência. Como é que um governo faz isso, né? Um governo que faz isso está invadindo searas que não é dele, né? Não vai mandar pessoas pregarem nas comunidades, enfim. Mas eu acho que o que o PT fez durante esses anos, do ponto de vista da educação, né, era como se diz assim, era vacina contra esse tipo de coisa, né? Se esse projeto de educação, de popularização das universidades, né? A quantidade de meninas, que nem o filme Que Horas Ela Volta, que sai de uma origem modesta e fala de forma tão articulada quanto qualquer menino de classe média, né? Esse foi o trabalho que o PT fez no sentido de deixar aí, apesar dessa maioria, um contingente de jovens, né, que entrou na universidade, que fala igual qualquer menino de classe média, não como seus pais, né, domina o jargão do intelectual, etc. Esse foi o que foi possível fazer, que eu acho que foi a grande contribuição do PT no sentido de reverter essa onda. O que talvez, e aí eu concordo com o senhor, essa coisa do descolamento de nós intelectuais, das manifestações em que está lá todo mundo bacana. Ontem mesmo na Lapa, todos os meus amigos estão lá, já postaram no Facebook, etc., do resto da população. Eu acho que sim, aí essa ideia de uma sociologia política que reveja, inclusive, essas pesquisas, né, já que desde 90 a gente viveu aí a redemocratização e com ela esse tipo de fenômeno não se dispôs, ao contrário, se agravou, a gente está vendo agora, né, a adesão. O meu filho encontrou uma senhora negra no prédio dele, lá no Catete, que disse que ele falou, mas você vai votar no Bolsonaro, a senhora que é negra e tudo, ele vai trazer a ditadura. Eu disse, mas é isso que eu quero. Então, essa é uma coisa impressionante, a adesão, e como o senhor demonstrou aqui, né, como essa consciência não foi percebida pela própria elite cultural, intelectual, de esquerda, né, como é que havia aí um substrato, né, de pensamento que não é levado em conta. Ontem o professor Sérgio Adorno falou de forma muito interessante da experiência dele com relação à família dele, determinados elementos de uma classe média que fez faculdade e tudo, que está votando no Bolsonaro, e como que esse espectro enorme de pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, a gente nunca, nós somos os intelectuais da família e eles são os médicos, os dentistas, etc., pessoas que a gente não... Então é isso, é uma observação e uma pergunta ao senhor sobre essa experiência do PT no governo. Bom dia. Meu nome é Matheus e, na verdade, a minha pergunta ela tem mais um caráter de um conselho que eu queria pedir para o senhor. Ontem eu fui numa palestra era uma mesa sobre crises,
E um dos expositores disse uma frase que me chamou bastante atenção, que ficou na minha cabeça, e a frase é a seguinte. Ele disse que a crise não está nas coisas, mas no modo como as designamos. Né? Não está nas coisas, mas no modo como designamos as coisas. Isso, como as designamos. E eu fiquei pensando sobre essa frase, e acho que a gente tem um problema muito grande quando duas pessoas razoáveis designam as mesmas coisas de maneira diferente. E isso é algo que ocorre, né? Por exemplo, a gente pode aplicar para a situação atual, né? Existem pessoas que dizem que estamos certamente diante de uma crise e outras pessoas razoáveis que dizem que não, né? Se a gente lê com o mínimo de curiosidade os jornais, a gente vê cientistas políticos em instituições respeitáveis dizendo que a democracia não corre risco, outros dizendo que a democracia certamente corre risco. Ou seja, são pessoas razoáveis que estão designando as mesmas coisas, os mesmos fatos, de maneira diferente. E essa questão transcende o problema atual, né? A gente pode retornar, por exemplo, à época do impeachment. Existia um desacordo razoável entre pessoas razoáveis sobre se os mesmos fatos caracterizavam um impeachment ou um golpe. Então, da perspectiva do jovem estudante, né, que lê com o mínimo de curiosidade, a única certeza que a gente tem é que as pessoas discordam de maneira razoável sobre os fatos. Então, a minha questão é a seguinte, né? Diante desse desacordo, como se orientar ou como se posicionar de maneira responsável diante desses debates e desacordos? Obrigado. Obrigada. Eu sou Raquel, da Unicamp. Eu tenho um comentário e, na verdade, perguntar se o professor Fábio, se existe espaço, se existe espaço para ponderar a sua afirmação sobre o Brasil é fascista, ou o Brasil é conservador, ou ainda precisamos de outros indicadores para entender o que é o Brasil, né? E aí, da onde vem essa minha pergunta e comentário? Você falou de uma série de dados mais antigos sobre a questão do comportamento fascista, sobre valores dos anos 90. Eu vou trazer muito rapidamente só um dado importante que nós temos tido com o estudo eleitoral brasileiro, né? E com pesquisas da área de cultura política que lá no final dos anos 80 faziam perguntas abertas sobre o que é democracia, e eu acho que você também se referiu um pouco a isso. Naquele momento, lá no final dos anos 80, 89, para ser mais exata, quase 50% das pessoas não sabiam definir democracia, né? Quando nós vimos, ao longo desse tempo, fazendo pesquisa, em 2010 nós fizemos, aliás, em 2006 fizemos uma das pesquisas e repetimos a pergunta aberta, o que é democracia? Isso começou a diminuir, esse não sei começou a diminuir. Quer dizer, claro que você não vai numa pesquisa dessa buscando referências teóricas da população sobre o que é democracia, mas elas associam aos direitos, associam às conquistas, associam às liberdades, isso é muito bom. Então, ao longo do tempo, aqueles 50% de não sabiam começou a cair, né? Eles começaram a cair. E nós chegamos em 2010 com quase 25% de pessoas que não sabiam. Olha que bacana, né? Você já está diminuindo, ou melhor, você está aumentando a capacidade cognitiva dos indivíduos, dos eleitores, sobre o que é democracia no país. Quando nós fizemos o ESEB em 2014, nós levamos um susto. Levamos um susto em 2014, porque repetimos a questão e aumentou para 50% o não sei. Não sei o que é democracia. Nós vamos fazer essa pesquisa agora, após as eleições, agora em novembro. Nós vamos repeti-la, porque essa nossa pesquisa é sempre pós-eleitoral. E não sabemos o que a gente vai encontrar. Mas a nossa preocupação vem do quê? Um pouco na pergunta do que a Isabel fez, o governo petista passou 13, 14 anos procurando passar para a população o que eram indicadores democráticos, a inclusão, a diminuição da desigualdade, políticas públicas, enfim, mais equalitárias. Isso não foi absorvido. Não foi absorvido. Ao longo desses anos todos, você não percebe na população a referência ou um mapa de referências que diga respeito a esses indicadores de maneira a diminuir a falta de cognição sobre democracia. E, ao contrário, ela aumentou ao longo do tempo.
Então, essa é a nossa preocupação maior, né? Primeiro, sabemos o que é democracia? Não sei o que vamos encontrar agora em novembro, mas isso é gravíssimo, porque aí vem o professor Fábio e fala para nós somos fascistas. Então, eu estou querendo ver se esse gap aqui, somos fascistas e não sabemos o que é democracia, como que essas coisas se juntam, ou se existe uma brecha para tentar entender que mapa de referências nós estamos hoje nos orientando. Sérgio, mais uma pergunta e estou encerrando, senão a gente não consegue. Oi, Fábio. Achei bárbara a exposição, mas fiquei muito contente como sociólogo de ouvir que vocês estão se orientando agora para a sociologia. Mas a minha pergunta é a seguinte. A minha pergunta é a seguinte. Então, melhor ainda. E você sabe da minha admiração por você, então vamos deixar isso de lado. O que eu fiquei impressionado é que todos os dados que você falou para sustentar a afirmação final, que eu sei que é uma síntese, digamos assim, que tem um tanto de retórica, e que é forte, são dados que têm a ver com valores, não é? Quer dizer, a escala da personalidade autoritária, tudo tem a ver com valores. Então, o que me preocupa como sociólogo é o seguinte: o que aconteceu do ponto de vista de morfologia? Quer dizer, o que aconteceu com essa classe média que vocaliza nas redes sociais tanto ressentimento, tanta bronca com a coisa identitária, com a coisa igualitária, com acesso à universidade? Então, eu acho que eu não discordo, eu acho que o foco dos valores revela uma dimensão, mas você falou também na escravidão, então, digamos, já temos um dado morfológico estruturante muito decisivo, mas existe alguma coisa na constituição dessa estrutura social, dessa estratificação e desses embates que eu não acho que passam por valor, que os valores são a ponta do... Andréia Zuri, antropóloga, UFMG. Vou fazer uma pergunta simples, rápida. Se as pessoas não sabem o que é democracia, me parece que elas não sabem também hoje o que é ditadura. Não sabem o que é ditadura. Então, minha pergunta seria assim: qual a sua avaliação sobre o processo de anistia? Na anistia, será que o Brasil não encarou de frente o Brasil? Os torturadores não foram julgados, as pessoas não foram presas, as escolas não ensinaram que isso aconteceu, assim como também a escravidão, né? Porque nós ainda temos escravidão, a trabalho análogo a escravo, quer dizer, se aceitar, as pessoas aceitam, as pessoas não se espantam com isso. Então, minha pergunta é no sentido de que nós não criamos... não construímos uma educação política, uma educação cívica, como a Alemanha fez, a Argentina, em certa medida. Então, não teremos que avaliar desde o processo da anistia? Vamos voltar para o Fábio, para fazer a fala e a resposta final. Fábio. Eu não sei se eu estou em condições de responder adequadamente a todo mundo. Eu vou tentar. Na verdade, as intervenções foram estimulantes, mas meio atropeladas, e as coisas às vezes ficam confusas. Eu não sei muito bem o que é que está sendo cobrado. Para mim, eu não sei sempre. Vamos ver. Quanto à universidade, à escola, o investimento em termos de educação e tal. Eu acho que isso é, obviamente, parte importante da resposta ao que cabe fazer, né? Eu acho que é um aspecto muito positivo do que a gente viu com o governo Lula, né? Eu posso citar o exemplo da minha faculdade, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Quando eu saí de lá, como professor efetivo e atuante, quando me aposentei, tempos atrás, a faculdade era banguela, inequivocamente. Você podia encontrar, talvez, eu nem lembro precisamente,
de algum caso, mas você pode eventualmente encontrar algum sujeito de cor. Não. Atualmente não, você entra na Fafiche e é multicolorido. É multicolorido. Isso já teve um enorme impacto na feição da entidade e na feição da universidade, porque não é só lá. Lá é, obviamente, especial, a procura mais intensa, inclusive porque é mais fácil, né? Do que, sei lá, física, né? Digamos. Mas, de toda maneira, tem um enorme impacto, está conformando a visão do mundo, inclusive, digamos, dessa forma, das pessoas em geral, etc., a postura da própria direção da universidade e tal. Eu acho que isso é parte das coisas. E uma coisa que me anima a respeito disso, aliás, até me custa um certo preço. Eu fiz questão de me associar de aceitar todos os informes que pintam na internet de certos do movimento negro, ao ponto de que, de repente, eu estou trabalhando e cada minuto, ou pouco mais, ou pouco menos, né? Lá vem um treco, pá, puf, 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 uma informação, um evento, um convite para uma coisa, enfim, uma coisa que você vê que realmente o treco está vivo, está quente, está pegando, etc., que é muito positivo, apesar que atrapalha o seu trabalho. Ocasionalmente eu fico desligando aquilo, tentando parar de ver as coisas. Então, isso certamente é algo muito importante, que redunda, evidentemente, na coisa básica de que a gente tem que caminhar na direção da igualdade, tem que fazer esforço para... Isso, obviamente, isso não basta só com política educacional, especificamente, mas é preciso ter políticas de diversos sentidos, de diversos âmbitos que vão nessa direção, né? Da qual nós tivemos um exemplo modesto, precisamente nas iniciativas do governo Lula, um Bolsa Família, etc., né? Além de coisas especificamente na faixa educacional também, na faixa universitária, FIAs, etc., né? Então, acho que é por aí. A minha avaliação, sem dúvida, é positiva, né? E eu lamento que as circunstâncias dificilmente permitam continuar esperando, se as coisas, né, vão no rumo que parece que vão, né, que dê para chegar lá. Pessoas razoáveis, essa é a questão. Naturalmente, pessoas razoáveis podem estar equivocadas, né? Podem estar mal informadas sobre os fatos, etc., né? Então, não basta ser razoável. É preciso que a discussão tenha, não só exija não só uma disposição, a razoabilidade, uma disposição de escutar o outro, de se dispor a acusar o outro como alguém cuja opinião tem que ser levada em conta, merece ser levada em conta, etc. Mas tem que ter também substrato que garanta, que justifique isso, né? Fica difícil conversar com o Bolsonaro, né? Conversar em termos de razoabilidade com o Bolsonaro não dá. É patente, né? E é por isso que um Bolsonaro é a merda que é permitido a ênfase, né? É um mentecapto. É evidente. Primeira vez que eu sou aplaudido por usar um palavrão desse aí. Vou passar a usar com mais frequência. Bom, então não basta, né? E nós temos que, o resultado disso é que nós temos que criar condições, digamos, institucionais que permitam, que ensejem razoabilidade, né? Não dá para simplesmente convidar que as pessoas sejam razoáveis e permitir, em nome disso, que as pessoas não razoáveis dêem o tom na conversa, que é o que está acontecendo. Tudo que o Haddad diz de razoável é irrelevante a essa altura, né? Ele diz muito de razoável. Eu acho que isso ficou especialmente patente, né? E me fez... eu, com o meu ânimo polêmico, né? Eu ficava mordendo a língua quando via a apresentação, a entrevista dele com o William Bonner e a Fátima. Era incrível. Aqueles caras daquele tom agressivo, então interrompendo a cada minuto, e saltando na frente dele, e ele tentando falar e dizendo coisas muito razoáveis. Dizendo coisas perfeitamente válidas, legítimas. Mas ele tinha que dizer de outro jeito, pô. Ele tinha que, a certa altura, bater na minha... Peraí, eu quero falar, etc. Tinha que... E o que seria afirmativo, inclusive, do ponto de vista eleitoral, seria positivo, inclusive, do ponto de vista eleitoral. Em vez de ficar cavalheirescamente tentando agir cavalheirescamente com a gente que certamente não estava sendo cavalheiresco ou equivalente disso para mulheres, né? Não dá. E isso estou trazendo para ilustrar uma dinâmica que nós claramente estamos vivendo. O razoável está escanteado. Não importa, não interessa.
a disputa em Minas, o segundo turno, o Anastasia, mais de uma vez, simplesmente humilhou o Zema. Não há a menor dúvida sobre quem tem condição de exercer o governo de Minas, enfim, na próxima, enfim, como resultado dessa eleição. Não há, na cabeça de ninguém minimamente razoável, não há a menor dúvida. Quem vai ganhar o Zema, ninguém tem dúvida. Vai lá e repete qualquer besteira, né, e pronto. Ganha a eleição. Obviamente, não está ganhando. O notável dessa coisa, sabe o que é? É o contrário do que eu ia dizendo aqui. Né? Não é que. Não é a despeito da ruindade, da burrice, da arrogância, da truculência que as pessoas estão apoiando Bolsonaro e companhia, não. É por causa delas. É por causa delas. Isso, a truculência que ele gosta, é só macho. Porra, isso, né? Bate na bela, é eu ali, ó. É o que eu diria. Né? É isso. É preciso matar bandido, bandido bom, bandido morto. É tema desse negócio que o pessoal aprovava na pesquisa que eu estou falando, de 91. Né? Bandido bom. Aliás, isso é velho, paca, né? Não é de hoje. O Bolsonaro só está usando, né? Ocasionalmente. Né? É velho, paca. Assim como a opinião favorável à pena de morte também não é de hoje, que é predominante amplamente por aí afora, e por aí vai. Então, isso é expressivo de algo que é, como eu digo, um componente mais estável da psicologia política relevante. Pode ter mais características de determinados estratos da população, que se manifesta também com feições eventualmente tópicas, específicas, etc., em outros estratos. Então, eu acho que, no caso dele, ele está conseguindo somar até quanto a isso. Burrice tem para todo lado. Né? E ele consegue somar burrice de pobre como burrice de rico. Eu outro dia, a propósito disso, enfim, uma historinha breve, pessoal, só para ilustrar o ponto. Eu liguei, aliás, nem fui eu, porque eu não sou tão próximo assim da pessoa em questão, que é o meu cunhado, concunhado, né, tecnicamente. Ele é o marido da irmã da minha mulher. É um paulista, empresário. Né? E no dia do aniversário dele, minha mulher ligou para dar os parabéns e me passou. Obviamente, deu os parabéns e tal. Falando meus parabéns e tal, felicidade para você. Ele, como é que vai a coisa? E ele, obviamente, tinha intenções nessa. Como é que vai a coisa? Não a coisa. Eu digo, vai bem, exceto pelo chato dessa guerra. Que guerra? Eu digo, a guerra aí, na política, toda a eleição. Como guerra? Nós temos alternância democrática autêntica. Eu cortei e disse, você está muito bobo, não vou continuar a conversar com você, está aqui minha mulher de volta para você. Isso é sendo suave, né? Porque a intenção não. Mas, de toda maneira, isso eu estou trazendo isso só para uma forma de ilustrar. Isso é parte, né, do que nós estamos vivendo, sem a menor dúvida. Não é a despeito do que tem de irrazoável certas pessoas, certos temas, que está acontecendo o que está acontecendo. É por causa do que tem de irrazoável, né, essa gente, digamos, né, Bolsonaro e companhia. Né? Ok? A coisa da Raquel. Quanto a que não foi absorvido, você tem condição de, na análise, com os dados de que você dispõe, verificar o que está associado com o fato de não ser absorvido? As pessoas que, de alguma forma, absorveram são diferentes das pessoas que não absorveram de todo? Provavelmente, possivelmente, os próprios dados constantes do questionário devem ir lá para perceber isso. Né? De toda maneira, é um dado relevante do ponto de vista da discussão geral, do tema geral que perpassa essa conversa. Né? Quer dizer, acho que é crucial que a gente pudesse, seria crucial que a gente pudesse separar, no âmbito desse Flamengo, né, quem quer que seja um pouco mais capaz de repente, topar, em vez da guerra civil como é que chama? Guerra civil em Ramos, que o Bolinho gosta de falar, né? Vasco e Flamengo, guerra civil na República de Ramos, né? Que pudesse um pouco se dispor a escutar o Vasco. Né? Sei lá.
para atender ao critério da razoabilidade, está sendo introduzido e tal. Né? Valores a classe média, por que é contra? Eu acho que é isso que um pouco no que a gente está dizendo, eu acabo de dizer. Bom, há um aspecto que é muito claro, né, que não foi explicitado, até que, apesar de que eu mencionei lá para trás o negócio da fronteira de classe, né, que as políticas do Lula tornaram absolutamente importante, etc. Né? E isso me parece inequivocamente um componente da coisa. Você tem ameaça de status para a classe média. Né? O exemplo famoso, que é repetido, já vi repetido de mil maneiras, de um lado e de outro, com a gente reclamando ou a gente criticando, etc., dos pobres chegando no avião. Você indo para o aeroporto, de classe média, branco, bonitinho, sei lá o quê, né? Indo para o avião, entende que aquilo que a gente viu na matéria dos jornais internacionais de ontem, né? De um cidadão agredindo de uma maneira absolutamente espantosa uma senhora negra que estava sentada ao lado dele no avião pelo fato de que ela estava lá. Uma agressão completamente, enfim, estupefaciente. Ser mais aquela. Simplesmente ela estava lá. Imagina no Brasil, nós estamos muito mais afeitos aqui. Essa gente fica de lá, né? Não se mistura. Nós temos a empregada doméstica, que a gente não bota na mesa para comer com a gente. Né? É algo que me incomodou a vida inteira. Né? Essa história de você claramente é um herdeiro das tradições da Casa Grande Senzala, essa história. A figura da empregada Agora, por sorte, eu acabo de encontrar uma mulher que não só é excelente cozinheira, sendo negra, claramente, aliás, uma negra bonita, alta, mas muito maior que eu, etc. E uma desenvoltura total. Ela é inequivocamente gente. Ela te olha no olho, fala com firmeza, com desenvoltura. É isso que eu quero. Né? Ela já me ganhou. A comida pode até piorar. Eu quero ela. Eu acho que isso é parte importante da coisa, e há aí um componente que sim, o negócio de que a tradição de casta, a expressão que eu tenho usado, como é que eu vou dizer? Está me escapando a palavra adequada. É clandestina, né? Ela não se exibe de uma maneira muito ostensiva. Aquilo é parte do quadro em que a gente vive e pronto, tacitamente nós acolhemos e tocamos para frente. Né? Não é objeto, normalmente, não foi objeto durante muito tempo, de uma postura afirmativa, de uma postura capaz de generosa, capaz de tratar de reverter a situação. Por que nós nunca criamos, em 130 anos de pós-escravidão, por que nós nunca criamos investimentos, políticas educacionais adequadas, que incorporassem, que fossem efetivamente incorporadoras? E isso é um dado que eu sempre repito quando eu falo desse negócio, porque eu acho que é espantoso e é altamente importante, tanto do ponto de vista da razoabilidade como do substrato dela, que é uma pesquisa do David Lam, da Universidade de Michigan, feita cerca de 20 anos atrás, um pouco mais, né, no momento em que ainda estava em pé o apartheid da África do Sul, e que ele confronta as políticas educacionais do Brasil com a da África do Sul, né, e mostra como nós perdemos de 10-0, nós perdemos vergonhosamente da África do Sul, do apartheid, do ponto de vista de colocar em prática políticas educacionais que tivessem efeitos benéficos quanto à promoção social. Quanto à promoção social. O Brasil perde para a África do Sul do apartheid. Perdia na época relevante. Isso feito com pesquisa da maior seriedade, etc. Eu tenho andado citando... Aliás, eu estou vivendo a respeito dessa coisa em geral, eu estou vendo uma experiência singular, que é o seguinte: eu tive um convite para fazer, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, para fazer, para colaborar com um blog que pretende ser de divulgação científica, que é coordenado por um matemático e que é divulgado no Globo. O cara
coordenador, me garante que ele tem total autonomia, etc. E me convidou porque ele está empenhado em diversificar para ciências humanas, me convidou para a política, e aí, evidentemente, cobrou logo alguma coisa a respeito da crise que está aí. Né? Cobrou não só que eu fizesse 1, 2, 3, já estou no meu terceiro a respeito especificamente. Aliás, tenho que preparar o quarto de pressa a respeito dessa crise. O que, evidentemente, é uma dificuldade. Né? Eu não sei mais por que é que eu trouxe isso. Acho que podemos dar um ponto final quanto a isso e voltar para onde que ainda falta? Falta alguém, ditado? Hein? Anistia. Anistia. Mas eu acho que a coisa da anistia só se aplica em relação ao que aconteceu no pós-autoritarismo. Né? Disso você está falando? Você está falando do pessoal que foi anistiado? Claro. Tivemos uma ditadura, talvez a gente não tenha feito realmente um acerto de contas dessa ditadura, a ponto de hoje um ministro de desembargador, ministro do Supremo, dizer que foi um movimento. Não. E as pessoas, em geral, dizerem que existiu ditadura. Mas eu acho que a pergunta acaba redundando a pergunta de por que um ministro no Brasil, um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem condição de dizer uma porcaria dessa. Né? Acho que redunda nisso. Né? Porque, obviamente, é daí que sai a anistia. Né? Afinal de contas, você precisa lembrar que o próprio STF tem sido vítima também, entre outras coisas, tem sido vítima de autoritarismos. Né? Então, acho que, obviamente, esse é um aspecto em relação ao qual a gente pode mostrar claramente as distorções da nossa estrutura judicial. Há um claro viés social da justiça. Né? Um claro viés social da justiça. E, inclusive, aí a coisa se manifesta com mais clareza na esfera penal. Né? É dramática a evidência dessa distorção. Né? Os presídios estão cheios de gente pobre, aquela coisa clássica, né? Então, cheio de gente pobre que nunca foi julgado, ou que já cumpriu pena há muito tempo, e que está lá preso. Enfim, com frequência, de tempos em tempos, isso aparece de novo. E agora nós estamos tendo, em função do episódio da Marielle, né, que é a evidência disso, né, dramática, do que há de nefasto no clima geral, nós estamos tendo, bem ou mal, um certo nascimento, né, de uma opinião pública contra, porque não tem nem opinião, isso não aparece nem sequer na opinião pública, isso não é tema da opinião pública. Esse viés, isso não existe. Isso some no noticiário cotidiano, ou em geral é visto simplesmente como no limite aceitável. Assim como a gente vê as faxinas, eu estou falando aqui, nos dados que eu citei, a aprovação das faxinas aparecia, especialmente no eleitorado popular e tudo mais. Mas veja a nossa reação diante do noticiário sobre faxinas, ou sobre chacinas, na televisão. Enquanto está nas favelas, né, na periferia, isso não é notícia. Isso é irrelevante, não tem importância, não existe. Imagine isso começando a acontecer com regularidade nos jardins paulistas, ou Ipanema. E você tendo chacina com gente de classe média, vamos ter a revolução. Seja lá que diabo de revolução for. Né? Vamos ter, enfim, isso seria impensável, inaceitável. Quer dizer, não dá, enquanto for assim, né, fica muito difícil. Agora, o problema é que a gente tem que tratar de entender melhor como é que isso se projeta do ponto de vista dos problemas, de temas, como que a gente está enfrentando hoje. Né? Acho que... Tá? Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado. Vamos agora ao Fábio, a belíssima sessão, e vamos comer alguma coisa e conversar mais. Obrigado.